Agradeço imensamente. A gente começa então com a Cedriana, que, como eu disse, é pedagoga, é diretora pedagógica da Editora Positiva e aqui em Belém vai fazer palestra hoje sobre esse assunto, né? A Cedriana, primeiro te agradecer, boa tarde. Boa tarde. Esse assunto que a gente fala tanto nele, deveria até falar mais, mas que se coloca aí como um desafio muito grande para as escolas, né? Eu acho que para o ensino de um modo geral, que é essa questão de lidar com isso e levar a inovação e a tecnologia para a sala de aula, né? E a palestra, pelo que eu vi aqui, é disso que vocês vão tratar. Queria saber como é que você vai fazer essa abordagem nessa palestra, né, sobre a tecnologia e a inovação em sala de aula? Então, na verdade, o que a gente precisa é pensar um pouco mais como que nós podemos ampliar as possibilidades reais de aprendizagem dos nossos alunos, né? Com a homologação da nova base, a gente sai de um patamar em que até então lutávamos para colocar os alunos na escola e manter, e hoje a legislação nos solicita o direito de aprender. Então, se hoje é ofertado com todas as forças da lei o direito de aprender, nós temos que pensar como que este menino, esta menina, este estudante aprende de fato. E aí um desafio de a gente pensar no que a tecnologia pode ajudar a escola, a sala de aula, a promover uma aprendizagem mais ampla, mais vigorosa e engajar estes alunos na sala de aula no propósito do que está desenhado para a escola. E tornar a sala de aula mais interessante para eles, né? Correto, correto. Hoje a gente tem esse desafio de manter o engajamento, né? Manter uma atenção concentrada dos alunos em torno da proposição do que a gente vai trazer para a sala de aula. E isso é uma atividade bastante complexa, né? Há alguns pressupostos que eu creio sejam já bastante difundidos, né? Que a criança ou o adolescente só aprende a partir daquilo que ele já sabe. Isso estando colocado e sendo um consenso, nós temos que entender, então, o que ele já sabe. E nós estamos falando de um trabalho coletivo, é um espaço coletivo, mas o trabalho é individual, porque cada um sabe um pouco diferente do outro. Então, é aí que a gente enxerga a tecnologia como um potente aliado do professor, para que ele possa utilizá-la de tal feita que ele consiga entender um pouco que os meninos já sabem sobre aquele assunto, para poder fazer um planejamento um pouco mais efetivo e cirúrgico e fazer um trabalho ainda mais significativo para essas crianças, esses adolescentes, os estudantes que estão nas escolas hoje. Ontem a gente teve uma notícia não muito agradável do resultado do SAEB, né, que deixou todo mundo meio atônito, e de fato a gente tem compreendido que a gente tem feito a mesma coisa e quer resultados diferentes. Isso é meio esquizofrênico, né? A gente precisa pensar em fazer alguma coisa diferente. Os resultados ainda trazem os alunos com os mesmos problemas, quer dizer, a interpretação de texto é um problema, a matemática básica também há uma dificuldade enorme, quer dizer, como você diz, parece que a gente não sai, né, caminha, mas a passos muito lentos e parece que não sai ali do mesmo lugar, né? Verdade. É bem desafiador. Tudo bem? Boa tarde, boa professora. Tarde. E como efetivamente aplicar esse uso da tecnologia nas salas de aula, se nós ainda temos muitas limitações tecnológicas, né? Porque parece que pelo censo você precisa também ser avaliado a partir da qualidade da internet que é depositada, né, nessa cidade onde você quer aplicar essa tecnologia na sala de aula. Então, os desafios são imensos, a gente não tem dúvida, mas todos os avanços que outras áreas já conseguiram operar, nós precisamos trazer para a educação. Quer dizer, hoje a gente não admite fazer uma intervenção, por exemplo, cirúrgica, médica, se a gente não tiver um diagnóstico preciso. E de preferência que com maior relevância tecnológica possível, para a gente ser muito preciso na decisão de que intervenção melhor será feita a partir dali. Então, isso posto, puxa, por que não nós podermos operar dentro das metodologias ativas, que hoje se fala tanto, né? Sim. De um trabalho em que o aluno consiga falar para o professor o que ele já sabe sobre aquilo que ele pretende trazer para a sala de aula, para que o professor possa se preparar a partir dali. Então, plataformas que possam discutir esta inversão, essa sala de aula invertida, não é? Para que o professor possa ser mais produtivo no tempo que caiba
acho que todo mundo também concorda que o nosso tempo escolar ele é pequeno. Se comparado com o resto do mundo, ele é quase que a metade. Então, nós temos que produzir o dobro num espaço de tempo menor. Para isso, nós precisamos de tecnologia, né? Não estou falando aqui de uma sala de aula high-tech, não é isso. Mas é de uma mentalidade, é uma cultura digital que solicita uma mentalidade de muita interação, uma mentalidade de trabalho colaborativo. Quer dizer, não cabe mais, para o momento atual, um monólogo. Né? Já houve uma época em que o professor trazia o conteúdo, ele divagava sobre aquele conteúdo e isso era suficiente. Hoje não é mais assim. Os nossos meninos e meninas, eles têm uma modelagem mental diferente, eles querem participar mais e melhor, eles querem ser incluídos para se engajar no projeto. Se o Fábio quiser fazer perguntas, professor Rui, podem fazer, viu? Afinal de contas, são assuntos que se interligam, com certeza. A gente vai falar de escrita, literatura. Arte. O Rui também é professor universitário, então podem perguntar, tirar dúvidas, então, enfim, conversar um pouquinho. Então, boa tarde. Tá. Professora, eu trabalhei já há algum tempo com formação de professores para o uso das novas tecnologias. E no tempo que eu passei no núcleo de tecnologia, eu percebi que a grande dificuldade de se utilizar as tecnologias na sala de aula passa pela formação dos professores. Porque a criança hoje, ela tem muita facilidade de lidar com as tecnologias, seja com o celular, com o notebook, o tablet, mas ela precisa ser orientada, bem orientada. Então, eu queria que a senhora pudesse falar assim, um pouquinho sobre essa questão da formação de professores para o uso das tecnologias. Deixa eu aproveitar essa colocação do professor Rui, porque eu vejo assim, essa questão também, ela é tão complexa, né? E é difícil porque os professores não estão, na maioria, não estão preparados para enfrentar, para repassar esse conteúdo dominando o digital. Então, eu acho que essa questão é muito complicada, porque você tem alunos que são nativos digitais, ou quase nativos digitais, e professores que são analógicos, né? Então, é o embate de cultura, quer dizer, o professor precisa se preparar para essa sala de aula e para esse aluno que quer participar mais, né, e que é digital. Então, eu acho assim que a gente se encontra ali, encontramos aqui numa encruzilhada, né, e num momento que é rico, mas é também difícil, né, de administrar, porque vai dessa preparação do professor, mudança de cultura, há professores que são apegados, né, as técnicas, as metodologias tradicionais, e a gente até entende, porque são professores de outra geração. Então, eu acho que aí é difícil, né? Olha, só não é impossível porque a gente tem que, de fato, acreditar que pode, tem que fazer, né? Mas qualquer mudança, da mais simples à mais complexa, ela é complexa para o ser humano, né? Se eu pedir para você hoje dormir do lado oposto da cama que você dorme, já causa um estranhamento na gente, e é uma atividade extremamente simples. Quando, do advento, por exemplo, da caneta esferográfica, houve uma revolução nas universidades, porque entendeu-se que naquele momento perderia-se a riqueza que o pensamento pode produzir na hora em que você pega a pena, leva até a tinta e traz para o papel. Quer dizer, a caneta esferográfica cortaria todo este encanto. E nós sabemos que a tecnologia que a caneta esferográfica trouxe democratizou uma série de ações, não só no ambiente da escola, das universidades, mas também do mundo inteiro, né? Das coisas práticas da operação da vida. Então, eu penso que a gente já superou o fato da crença de que é necessário pensar diferente, é necessário fazer diferente. O como nós estamos nessa travessia, né? Como então nós vamos incluir um aparelho tecnológico de tal feita que ele não seja um causador de distração? Porque também isso é algo que nos preocupa hoje, né? É abrir um universo novo que pode gerar mais dispersão do que foco. Mas, ao mesmo tempo, negar este universo seria, da nossa parte, bastante limitador para o trabalho de sala de aula. Então, o que a gente precisa? Integrar no projeto, entender o porquê, correr atrás mesmo, para poder acreditar que com um diagnóstico mais preciso eu posso fazer uma intervenção melhor, que a velocidade também é um fator importante do nosso tempo. Quer dizer, nós não podemos mais perder tempo.
Esta é uma verdade, né? Se a gente pensar que o ensino médio, por exemplo, da educação básica, não avançou nada nos últimos 10 anos, sendo que o mundo operou numa revolução tremenda, não é? Os nossos jovens têm dificuldade de argumentação, de produção escrita, tem uma série de dificuldades, então, puxa vida, nós precisamos rever isso com uma urgência grande, se colocar, como disse bem o professor, num processo de formação. Hoje nós estamos com 500 professores reunidos, pensando metodologias ativas para poder tocar o coração dessas crianças e desses adolescentes, porque o que move o corpo antes aquece o coração, né? Quando você diz nós estamos, é o sistema positivo. Correto, o sistema que é ligado positivo. à editora, ou a editora é o braço do sistema. Correto. Na verdade, o sistema ele nasceu de uma escola em Curitiba, a nossa escola em Curitiba, e a partir dali, práticas de sucesso que nós fizemos no interior de sala de aula, a gente começou a partilhar com o resto do Brasil. Hoje é um sistema que está completando 40 anos e este tempo nos confere também uma caminhada. Nós temos parceiros em todos os estados do Brasil, aqui no Pará, fortes parceiros. Hoje no Colégio Logos, em Ananindeua, nós estamos com 500 professores discutindo isto, para a gente junto, porque eu tenho certeza que eu sozinha, você sozinho, não tem a solução. Mas juntos a gente tem chance de pensar um pouco mais e melhor sobre a nossa prática e fazer algumas coisas que podem ser pequenas, mas que vão produzir diferenças. E eu acho também, professora, que além do que o professor colocou sobre essa formação do professor, mas a educação digital também para essa criança. Claro. Porque ela é uma nativa digital, mas ela é uma nativa digital dentro do entretenimento. Ela não é uma nativa digital para usar para alfabetizá-la. Então, partir realmente dessa consciência, dessa necessidade que o aluno também precisa saber usar essa ferramenta, assim tanto quanto o professor, é muito importante, né? E realizar game em sala de aula é ótimo. Que você coloca é perfeito, porque na verdade, para ele, esse aparato tecnológico sempre veio no viés do entretenimento. Para nós, a nossa geração já entrou como um viés profissional. A gente teve que aprender a lidar para fazer uma nova introdução. Se a gente pensar nos meios de comunicação, esse programa é um programa fora da curva. Porque, na verdade, a televisão não produz muitos programas, ou não produzia muitos programas de interação, de conversa, de diálogo, de abertura, não é? Eram formatos um pouco mais fechados. Hoje tiveram que se reinventar. Por quê? Porque a nossa geração vai morrer. Isso é certo, talvez a única certeza que a gente tenha, não é? Agora, a próxima geração a que está vindo não aceitou esse formato. Não é à toa que Netflix está aí, não é? E mostrando formatos diferentes. E o que nós tivemos que fazer? Nos organizar, nos reinventar para poder construir programas que permitam interações, né? Interações com a internet, interações com os públicos mais diversos. Veja aqui, literatura, música, educação escolar formal, para a gente poder discutir realmente e pensar as soluções. É por isso que eu vou dar agora a vez para a Thaís, né, que vai repassar as perguntas de quem está nos assistindo. E aí, como você falou, ele é fora da curva, o Sem Censura Pará. É verdade, há 30 anos esse programa está no ar ininterruptamente. E assim, recentemente nós já disponibilizamos o WhatsApp, é o que a Thaís vai falar, mas eu já estou adiantando que tem o WhatsApp para participação, quer dizer, o telespectador pode participar pelas redes sociais, mas nós temos os formatos ainda mais tradicionais, que é o telefone, pode ligar para a produção, perfeito, pode participar por e-mail, enfim, o importante é que participe. A Thaís tem alguma participação aí para nós, né? Diga lá. Com certeza, temos participação, e eu acho que vale lembrar, já que a gente está falando tanto dessa interatividade, que o Sem Censura Pará é transmitido também pelo portal cultura.com.br. Então não tem desculpa, pode assistir no trabalho, aonde estiver. E para participar é muito fácil. Tem o WhatsApp, que é o 981775481, e também temos o Twitter. É só colocar o @ e mencionar o Sem Censura PA. E aí pode fazer uma pergunta ou um comentário. E aí quem quiser ficar por dentro dos assuntos que a gente vai estar abordando no programa, pode entrar no Instagram, procurar nos stories do Portal Cultura. Lá a gente dá para ter uma ideia do que a gente vai falar, das discussões que vão rolar aqui no programa. E a Simara, do bairro do Coqueiro, pelo WhatsApp, agora passando, né, para as participações dos internautas, ela disse assim, muito bacana este tema sobre educação. Realmente temos que trabalhar e levar esta tecnologia para apresentar e trazer nossos alunos mais para perto. Parabéns pelo belo programa de sexta-feira.
Obrigada, viu? É o que a gente está falando, né, Sabrina? Trazer os alunos para perto. Agora tem uma coisa também que eu penso que a gente tem que falar sobre isso, que às vezes os alunos também têm uma cabeça meio ainda... Eles são digitais, eles estão nesse mundo e tal, mas eles não aceitam, às vezes, novas metodologias em sala de aula, né? Então, essa questão da... Eles ainda querem, de certa forma, ou pelo menos isso está muito consolidado na cabeça deles, o professor que dá aquela aula expositiva, que é como você falou há pouco, que já não teria mais sentido você chegar ali e expor o assunto e tal. Mas eles, quando você ainda provoca, né, para essa participação mais ativa deles em sala de aula, muitos ainda dizem, mas professora, o texto não pode vir impresso, aquela coisa assim, né? Então existe ainda esse tipo de demanda. E aí, enfim, é outro desafio também, né? Sobretudo no ensino superior, né? Porque já passaram por uma forminha de A gente quer, às vezes, introduzir uma nova coisa e parece que uma professora e a aula fica uma coisa meio... Que a aula na cabeça e da aula expositiva, Ele né? fica com a sensação de que não houve aula. Isso, né? Eu sou professor verdade. universitário também, e eu falo sempre sobre isso com você, né? Que a sensação que a gente tem é que o aluno de universidade, ele está meio que também nessa divisa, nessa encruzilhada, como ela falou, né? De não... de querer, né, um streaming de Netflix, querer aprender muito no YouTube, né? Tem canais maravilhosos, mas também tem informações ali que você não tem certeza, né, eu também sou jornalista, então penso numa coisa, a questão da apuração da informação, né? Você fazer uma informação adequada. Há pouco tempo tive um aluno que conversou comigo e começou a falar uma série de coisas de história, metade das informações não fazia o menor sentido. Eu falei, onde é que foi que você aprendeu isso? Não, num canal de YouTube muito bom. Eu falei assim, olha, é legal, um canal é sempre uma porta de entrada. Claro. Mas se é que você não está interessado em ler uns livros, não? E o cara espanta mim assim, ler livros? Né? E aí, que isso, né? Não, eu achei engraçado, eu falei assim, olha, você que deve te indicar os livros do mesmo assunto que você está estudando aí para complementar, né? Não vamos passar por cima. Mas é interessante, professora, como é que você vê isso? O Sistema Positivo também trabalha com nível universitário? Sim, como é que é feito isso? Olha, é como te falo, não tem uma fórmula, não é pronta, mas de fato o que os alunos muitas vezes querem ter é aquilo que os pais tiveram. Não porque seja o desejo deles, mas é porque a expectativa do pai também, a presença do pai nesse momento é sempre perguntando, e daí como é que foi? Ah, isso foi assim ou foi assado? Por exemplo, tem muitos meninos que saem para fazer a universidade fora do Brasil. Eles se atrapalham. Porque eles chegam exatamente esperando uma aula expositiva. Isso não quer dizer também, Renata, que a aula expositiva não seja valiosa. Claro. Pode ser. O que não dá é para ficar somente com Apenas na ela, aula né? expositiva, É aí né? que talvez a gente precisa rever, porque a gente tem que aproveitar um pouco mais e melhor o tempo, né? E o tempo, um tempo produtivo mesmo, né? Porque você aprende muito fazendo. Então, você colocando as tuas ideias, você organizando o teu pensamento e saindo daquela ideia, volto a dizer, esquizofrênica, de que quem pergunta é quem sabe a resposta. Isso é esquizofrênico, gente. Temos que fazer nossos alunos perguntarem, né? E hoje, na dinâmica que se apresenta a aula expositiva, os professores vêm com belas perguntas, mas eles já sabem a resposta, então isso não é genuíno. A gente precisa reproduzir algo mais genuíno em sala de aula e inspirado na cultura digital, não quer dizer em ferramentas digitais, mas a cultura digital numa situação de pensar, como é que eu posso montar algo que seja mais colaborativo? Como é que eu posso fazer para incluir a todos nessa discussão? Eu percebo que o Pedro Henrique, que está lá naquele cantinho, nunca participa. Como é que eu consigo trazê-lo para essa discussão? Então, esta mediação é muito rica. Por isso, o professor, e aí muito bem colocado por você, ele muda um pouco o perfil, as expectativas são outras hoje, né? O professor, ele precisa ser um curador de conteúdo, sim. Ele precisa ser uma pessoa que fique o tempo todo... tentando fazer a criança ou o jovem duvidar se aquilo que ele tem na mão de fato é verdade. Será que ele pesquisou o suficiente ou ele colheu de 2, 3 sites essa informação? E a crítica, né? Total. A análise, a reflexão, que falta bastante diante do que eles estão vendo. Às vezes a gente está falando uma coisa que não é, Perfeito. só para esperar a reação deles em sala de aula e usar game. Então a aula é uma brincadeira, realmente é uma brincadeira construtiva. Vamos lá, né? Perfeito. E essa coisa do game, por exemplo, o game tem um conceito, né? Um conceito de passar fases
que é um conceito muito próprio da natureza humana no que tange a aprendizagem, né? A coisa do você conseguir se superar pouco a pouco e chegar lá com o objetivo de que foi você que construiu, foi você que conseguiu. Então isso é muito bem-vindo no espaço escolar, esse tipo de metodologia, que seja a passagem de fases, que seja a oportunidade, de repente, de trazer uma realidade virtual aumentada. Puxa vida, olha que riqueza, você poder passar o teu QR Code e levantar uma torre de Pisa aqui para a gente dar uma olhada como é que é o caimento de um lado ou do outro, fazer métricas. Esse tipo de recurso é muito interessante, claro que dosado, não estamos aqui também querendo dar um valor exagerado à tecnologia, mas ela tem sim uma potência que pode dar uma velocidade melhor e mais precisa ao trabalho do professor. E pode se tornar esse trabalho muito mais atraente para eles, né? Com certeza. Já que a gente falou de tudo isso dessa geração que está aí, né? E fica difícil desassociá-los da tecnologia também, como se fosse outro mundo para eles, eles não vão, acham que é um mundo jurássico, uma coisa que, verdade, se você não... É se apropriar das mesmas ferramentas para usar seu benefício nas disciplinas, né? Porque cada vez mais se torna difícil, a gente concorre com esses equipamentos dentro de sala de aula. E é uma concorrência, às vezes, meio desleal. Mas veja, tanto quanto a gente estava comentando da importância de a gente entender o aluno nesse contexto todo e incluí-lo por meio da tecnologia, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado para não se distanciar, porque o valor da presença, o valor do olhar é algo que inclui o outro no projeto. Então também é uma necessidade a gente poder se aproximar mais, sair do tablado, circular mais em sala de aula, poder estar mais próximo. Isso tudo, numa medida, torna a aula um pouco mais calorosa. É verdade. E isso convida o outro a participar. Eu digo que o professor ele não tem noção do poder que ele tem nas mãos. Diversas vezes com os meus filhos, por exemplo, eu dizia, mas meu filho é assim. Não, a professora disse que é assado. E pronto. A palavra de professor é muito pesada, né? E se a gente tem noção do poder que tem a palavra, seja ela maldita ou bendita, tomara que seja bendita, não é? Bendita. Mas a palavra é muito forte, a presença é muito forte, o olhar é muito forte. A Cedriana, olha, super bom, né, te ouvir. Nossa, aprendemos um bocado aqui e acenderam várias luzezinhas. Mas para nós falarmos um pouquinho da palestra, você está em Belém para fazer essa palestra, certo, né? Que vai tratar disso hoje no Hotel Princesa Louçã, a que horas? Já foi. Já foi? Isso. Eu estou pensando que a palestra é hoje ainda. Está acontecendo agora, o Clóvis de Barros está lá agora discutindo eu peço ética e perdão educação. porque eu entendi tão errado aqui, na verdade. Não. Mas vocês continuam à tarde o evento? Sim, o evento está acontecendo com outras pessoas discutindo a educação e tecnologia. Eu abri o evento na manhã de hoje, conversando um pouco sobre como o nosso estudante aprende, então discutindo exatamente, ele aprende a partir do que ele já sabe, ele aprende, a aprendizagem é algo pessoal e intransferível, ou seja, eu não posso aprender por ninguém, o que eu preciso é tocar, que se alguém corra atrás para aprender, e eu aprendo por vínculo, então ninguém aprende na indiferença, ou por amor ou por ódio. Mas a gente precisa de um estímulo emocional para aprender também. O evento segue hoje no hotel até que horas? Até às 18 horas. Muito bom. Tem mais uma última para a gente encerrar o bloco. Isso, como a gente já vai encerrar, olha só, a Cláudia Souza, da Pedreira, ela fez o seguinte comentário: a tecnologia e a informação é uma junção indispensável no aprendizado e educação dos nossos jovens hoje em dia. Tema super engajado. Parabéns ao programa. Maravilha. Então a gente agradece muito. Quando você vier outra vez a Belém, venha aqui conosco conversar mais um pouquinho, que esse assunto a gente tem muito que falar ainda sobre ele, né? Tem muita coisa ainda para ser dita e para a gente debater sobre isso. Agradeço imensamente, a Cedriana, pela tua vinda aqui. Muito obrigada, Renata. Obrigada demais também pelas perguntas. Até a próxima. Vamos fazer um intervalo, gente. Eu ia seguir direto, mas faço um intervalo agora, depois desse primeiro bloco e desse bate-papo com a Cedriana Vogel, que é pedagoga e diretora pedagógica da editora Positivo, do Sistema Positivo que a editora integra e que está aqui em Belém para participar desse evento, fazer palestra nesse evento que está ocorrendo no Hotel Princesa Louçã.